Olá, alunos do 7º ano, tudo bem? Aqui é a professora Cleide, de Produção Textual. A nossa aula de hoje vai ser sobre texto dissertativo, tá? Um assunto novo. Esse tipo de texto argumentativo, ele se divide em argumentativo, né, que é o texto dissertativo, ele se divide em argumentativo e opinativo. Uma vez que expõe a opinião sobre um determinado assunto, sendo composto por argumentos lógicos e que tendem a convencer o leitor. Dissertar é o mesmo que discorrer, ou seja, devolver uma explicação perante a um tema. Estrutura do texto dissertativo. O texto dissertativo ele é baseado em 3 momentos. O primeiro, a introdução, que no primeiro parágrafo o autor apresenta o tema que será abordado. Uma dica: anuncie claramente o tema sobre o qual você escreverá e as delimitações propostas. 2. Desenvolvimento. Nos parágrafos subsequentes, geralmente 2 ou 3, o autor apresenta uma série de argumentos ordenados logicamente a fim de convencer o leitor. Uma dica: argumente, discuta, exponha suas ideias, prove o que você pensa. A terceira parte, que é a conclusão. No último parágrafo, o autor amarra as ideias e procura transmitir uma mensagem ao leitor. Uma dica: conclua de maneira clara, simples e coerente, confirmando o que foi exposto no desenvolvimento. Né? Você vai finalizar o que você disse. Tipos de dissertação. Existem 2 tipos de dissertação, né? Como eu havia dito. Dissertação expositiva e a dissertação argumentativa. Vamos ver cada uma delas separadamente. A dissertação, né, expositiva é aquela que expõe as ideias teóricas, conceitos, sem necessariamente tentar convencer o leitor, tá? Você coloca as ideias, mas você não convence o leitor. Você só expõe as ideias. Vamos ver o exemplo. Os relatórios das Organizações das Nações Unidas, que é a ONU, sobre a gestão e desenvolvimento dos recursos hídricos alertam para a preservação e proteção dos recursos naturais do planeta, sobretudo da água. Sendo assim, as estatísticas apontam para uma enorme crise mundial de falta de água a partir de 2025, de forma que atingirá cerca de 3 bilhões de pessoas e que pode provocar diversos problemas sociais de saúde pública. Um dos maiores problemas apresentados pela ONU é a escassez de água, que já atinge cerca de 20 países no mundo, ou seja, 40% da população do planeta. Os estudos completam que a água doce do planeta está em risco em virtude das mudanças climáticas registradas nas últimas décadas. Esse é um texto dissertativo expositivo. Agora vamos olhar, né? Vamos ver um texto dissertativo argumentativo. Percebam essa diferença. Nessa modalidade, a intenção é persuadir o leitor, ou seja, convencê-lo de sua tese, que é a ideia principal, a partir de coerente argumentação, exemplos, fatos. Vamos ver o exemplo. Em pleno século XXI, é salutar refletir sobre a importância da preservação no meio ambiente, bem como atuar em prol de uma sociedade mais consciente e limpa. Já ficou mais do que claro que a maioria dos problemas dos quais enfrentamos atualmente nas grandes cidades foram gerados pela ação humana. De tal modo, podemos pensar nas grandes construções alicerçadas na urbanização desenfreada ou no simples ato de jogar lixo nas ruas. A poluição gerada impregnada nas grandes cidades foi em grande parte fruto de urbanização desenfreada ou da atuação das indústrias. Porém, deveres não cumpridos pelos homens também proporcionaram toda essa sujidade. Nesse sentido, vale lembrar que pequenos atos podem produzir grandes mudanças se realizados por todos os cidadãos. Portanto, um conselho deveras importante: ao invés de jogar o lixo, seja um papelzinho de bala ou uma anotação de um telefone nas ruas, guarde-o no bolso e atire somente quando encontrar uma lixeira. Seja um cidadão consciente, não jogue lixo nas ruas. Né, pessoal? Isso é bem importante. Esse texto é muito interessante. É pra gente refletir um pouquinho, né?
Bom, agora vamos para as atividades. Na primeira atividade, vocês irão ler as características da dissertação. Vocês vão apenas marcar uma opção, na número 1 e na número 2, que fala sobre o texto dissertativo. É correto afirmar apenas uma opção, é correta. No outro texto, tá, que vem a seguir, nós falamos sobre por que eles bebem e dirigem. É um texto bem bacana, vamos ler. A adoção de uma lei mais rigorosa no estado de São Paulo não bastou. Os dados da Secretaria de Segurança Pública revelam uma redução de quase 20% de acidentes, com mortes no trânsito, nos primeiros meses de 2012 para 2013, no estado, depois da lei. Mas, no mesmo período, 2 acidentes impressionaram. Um deles amputou o braço de um jovem ciclista em plena Avenida Paulista, uma das principais artérias de São Paulo. O outro matou um garoto de 15 anos que andava de skate na rua de Guarulhos, na Grande São Paulo. Ambos foram vítimas de motoristas alcoolizados. O convívio desses motorista com ciclista, motoqueiros, skatistas e pedestres nas ruas, cada vez mais estranguladas pelo trânsito nas médias e grandes cidades do país, se tornou insano. Quando a bebida entra nessa relação tensa, os efeitos são ainda mais catastróficos. Várias propostas têm sido discutidas no mundo para reduzir a violência no trânsito. Em muitos países, ele é a principal causa da morte entre jovens. Entre as medidas, aumentar a carga tributária e, por tabela, o preço das bebidas, diminuir os pontos de venda de álcool à noite, regulamentar a publicidade, fiscalizar com mais rigor e impor penas mais duras. Tudo isso parece causar um impacto inicial nos números. O grande desafio é aprimorar os resultados e torná-los permanentes. Há questões estruturais importantes que devem também ser destacadas nas grandes cidades. Transportes públicos de qualidade e barato, estendido na madrugada adentro, que garanta o meio tranquilo dos jovens chegarem em casa, é um deles. Criar áreas seguras nas ruas, como ciclovias protegidas, também pode ser uma medida importante. Alguns países estudam a instalação de detectores de álcool, uma espécie de bafômetro pessoal, acoplado a caminhões, ônibus e até carros particulares. Para ligar o motor, o próprio do carro exige um controle de consumo de bebida. Além desses fatores, não se pode esquecer do comportamento. Mais do que ensinar a guiar e respeitar quem está nas ruas, a educação pelo trânsito deveria passar pela percepção do risco envolvido no ato de guiar embriagado ou sob efeito de outras drogas. É aí que se esbarra numa das questões mais difíceis, como sensibilizar o condutor do veículo, principalmente o jovem motorista, do risco que ele corre e pior que ele pode oferecer aos outros. Sem mexer nesse competente humano de noção de responsabilidade e limite, será difícil solidificar as conquistas desde início de ano. De Jairo Bauer. Bom, após ler o texto, vocês vão responder as seguintes questões. 3. O texto traz 2 temas relevantes relacionados ao trânsito. Quais são eles? Tá? Vocês vão comentar quais são esses 2 temas. 4. De acordo com o texto, a adoção de uma lei seca mais rigorosa no trânsito no estado de São Paulo não bastou, mesmo tendo havido uma redução dos acidentes de trânsito. Vocês vão explicar o motivo, né? Na número 5, algumas propostas têm sido discutidas no mundo para reduzir a violência no trânsito. Vocês irão citar algumas medidas de acordo com o texto, porém contribui com essa redução, tá? Na número 6, vocês vão citar, né, alguns fatores que, colocados em prática, irão contribuir para a diminuição de acidentes no trânsito. Já na número 7, vocês vão fazer o seguinte. De acordo com o texto, qual a questão é mais difícil de ser tratada em relação à diminuição do uso excessivo de álcool e, consequentemente, a violência do trânsito?
A número 8, vocês irão fazer o seguinte. O texto argumentativo apresenta uma estrutura simples. Uma tese, né, que é a ideia principal do texto, um desenvolvimento, que são os argumentos fundados à tese, e a conclusão, que é a finalização do texto. Em relação ao texto lido, A. Em que parágrafo é apresentada a tese? Vocês vão colocar aqui. B. Em que parágrafos constitui o desenvolvimento? Percebam que a letra B está no plural, então é mais de um. Letra C. Em que parágrafo é apresentada a conclusão? Bom, na próxima questão, vocês irão fazer da 9 e 10, né? Vocês vão ler a tirinha e vão responder as duas questões. Olá, Sabiá. Oi, João de Barro. Onde você vai com essa fantasia? Isso é uma fantasia. Não é uma fantasia, Sabiá. Isso é uma roupa espacial. Eu vou para o planeta Marte. Ficou maluco, João de Barro? Até hoje nem os homens conseguiram chegar lá. Por isso mesmo, lá não tem caçador. Bom, após a leitura dessa tirinha, vocês vão responder, né? Por que o João de Barro decide mudar para o planeta Marte? 10. Qual é o objetivo desse texto? E por último, né, na número 11, vocês vão produzir um texto. Pensa sobre esse tema, né, desse texto, dessa tirinha. Reflita bastante e, na sequência, produza um texto em que você apresente a sua opinião sobre a questão ambiental retratada. Tá? Sigam as orientações abaixo. O texto deverá apresentar a seguinte estrutura: introdução, desenvolvimento, conclusão. 2. Inicialmente, utilize uma folha como rascunho e depois passe o texto a limpo, sem rasura, com a letra legível. 3. Escreva o texto segundo a norma culta da língua. Claro, né, pessoal? Sem gírias, né? Na 4, dê um título ao seu texto. E na 5, seu texto deve ter entre 25 a 30 linhas. Bom, por hoje ficamos por aqui. Faça com atenção as atividades e até a próxima.